Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o Centro Municipal de Artes da Ilha residente no espaço da Praça Tiradentes. E hoje a gente está ao lado do Vitor Rocha. Tudo Olá, bem, Vitor? tudo bem? Prazer. Primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu acredito que quando a gente tem propriedade e tudo mais, eu acho que é interessante os nossos artistas, os nossos proponentes falarem um pouco de si, não a instituição mencionar quem são. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Rocha, eu tenho 32 anos, eu nasci em São Paulo, mais especificamente em São Bernardo do Campo. Sempre tive esse hábito com a minha mãe de transitar em várias regiões de São Paulo por vários motivos, um deles moradia. Então, eu sempre minha criação foi em várias regiões de São Paulo. Sempre estive minha infância me locomovendo por São Paulo, mas ao final da minha juventude, em 2015, mais ou menos, eu me mudei para o Rio de Janeiro e passei 6 anos, agora até 2023, comecinho do ano. E, e com isso eu comecei a pesquisar, a me encontrar com a arte muito mais no Rio de Janeiro. E, e é isso. Então, seja muito bem-vindo ao Pod Arte HO, que é um projeto de entrevistas, principalmente com os proponentes de evento, de exposições, peças, enfim, de ações de expressão artística dentro do HO, pensando principalmente essas entrevistas do mundo das artes. Então, hoje a gente tem duas perguntinhas para você, tentando entender o caminho do seu processo criativo na sua exposição Exportação de Linguagens, né? Que aconteceu lá em maio de 2023, aqui no HO, no térreo. E aí a gente vai passar algumas imagens durante o vídeo para vocês, quem não foi na exposição, conhecer todo o percurso, as obras e tudo mais. E quem foi à exposição ter um gostinho de lembrança de como é que foi esse momento de imersão com as obras, enfim. E aí, uma das primeiras perguntas que a gente tem para você é pensando nessa questão da história da arte, né? Vimos que quase toda a história da arte, sobretudo a europeia, o, teve toda essa relação com a pintura na tela. Sim. Essa parte, a supremacia da pintura em tela e tudo mais. Então, vimos que a sua que a gente conta uma história, principalmente essa história da pintura, a gente conta principalmente através dos séculos, né? Essa consagração dessa pintura em tela, até do Champ, que meio que começa a questionar o que seria a tela e o que seria é, todo esse processo de pintura, o que é escultura, enfim. E demais outros artistas contemporâneos da década de 50 para frente, eles vão se incomodando, se questionando sobre esse trajeto de glória da pintura estática, né? E Sim. aí, por isso, eu gostaria de entender como que se deu o seu processo criativo em diferentes suportes, porque a gente viu que algumas obras elas não estão pintadas em telas nenhuma, são outros tipos de materiais, né? E aí como a gente pode corresponder a sua prática com uma prática pós-moderna, enfim, como a gente poderia entender esse seu percurso fora da tela de algodão, né? É, acho que entra. Eu não parei para definir, eu não sei se eu buscaria uma definição, mas eu acho que é um movimento que não só eu, mas outras pessoas vêm buscando fazer, de estar buscando outras plataformas, outros lugares. Eu acho importante a gente ter a liberdade de testar, de buscar novas opções. Então,
na pandemia em 2020, eu estava em alguns, eu já fazia essa trajetória de buscar novos materiais, de estar na rua, de estar com outras pessoas. Então, acabava sempre me chamando a atenção algo que estava descartado ou, ou era um objeto X na rua que me chamava a atenção. Eu vim do grafite, faço grafite desde 2013, começo de 2013, final de 2012 ali. Comecei a iniciar a fazer grafite e é isso. Minha vida foi um pouco escassa, mas com algumas dificuldades e tal. E com isso muita coisa me chama a atenção. Sempre tive o hábito de ir a bazares, brechós com minha mãe, buscar alguma coisa para casa nova, ou estar passando na rua e ter algo descartado e a gente levar para casa. Então, a gente sempre se interessou por objetos que chamassem a atenção. Acho que vem daí essa coisa do objeto. E aí isso se estende no grafite a partir do momento que eu vou para a rua e começo a me interessar por outras plataformas, não só para pintar, mas para levar comigo, colocar na minha bolsa, que era uma das coisas que eu praticava muito. Ir para a rua, encontrar objetos e colocar na minha mochila. Muitas vezes eu nem tirava esses objetos da mochila, eles ficavam comigo. E eu ia carregando e esperando um momento interessante de usar. E isso eu sempre pratiquei, sempre, desde o início em São Paulo até a minha ida para o Rio, em 2016, 2015 ali, 2017 já dou uma estabilizada e fico muito mais para o Rio de Janeiro do que vou indo e voltando para São Paulo. Então, eu com esse processo sempre continuei. Um dos primeiros objetos que eu encontrei foi a persiana, que é o comedinho, eu acho o nome, e a persiana que tem os olhos, essa persiana, eu encontrei ela na rua também, e no momento que eu encontrei ela, eu trabalhava como assistente, então o meu lado de como artista estava crescendo, e eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia que eu poderia criar o meu próprio trabalho. Então, foi um processo meio de confusão para mim também, com tudo que estava acontecendo. Então, eu olhei para aquela cortina e imaginei um bastidor, né? Um bastidor que está ao fundo, que é o fundo, às vezes, do palco do artista. Então, ele também tem um holoforte, aquele bastidor, ele tem uma variedade de cores, de possibilidades, e com a frequência das pessoas que estão atrás do bastidor. Né? Então, eu trago aqueles olhares ali de atenção no recorte do bastidor para trazer um pouco dessa situação, desse lugar que a gente se encontra geralmente, que é os bastidores e as situações que se repetem, independente da persona. Então, esse trabalho que iniciou quase tudo, ele fala sobre isso e é assim que eu penso alguma coisa, algum trabalho, eu vivo um pouco das coisas e tento transmitir ela através desses materiais que eu vou encontrando. Então, esse start ali com essa cortina, com esse bastidor, me levou a ter a curiosidade e acreditar nas possibilidades de outros materiais. Né? Eu encontrei também descansos de pratos, que eu pintei a Dandara e a Anastácia, que são materiais que eu encontrava no ambiente de trabalho da minha mãe. Minha mãe empregada doméstica desde a minha vida inteira. Minha mãe sempre esteve naquele lugar de servir, né? de apresentar algo. Então, eu trouxe esse objeto como uma lembrança de importância daquelas pessoas ali também, de quem está servindo. E as pessoas, tanto a Anastácia quanto a Dandara, são pessoas realmente significativas para a existência e da resistência, para a existência e a resistência de outras mulheres, e não só mulheres, homens, todos, o movimento preto, acho que são personas
significativas, não tem como não mencionar, né? Então eu trago elas ali, a Anastácia, eu trouxe ela em 2019, 2020, ali eu comecei a pintar, mas concluí isso em 2022. A referência dela é de uma pintura, de um trabalho do Yuri Cruz. Ele fez a Anastácia sem aquele aparato de escravidão. Então, eu achei muito interessante e estudando, buscando saber sobre a tinta óleo, as possibilidades do porquê, né? Essa importância de longevidade, de vida, de dar mais vida à pessoa retratada, ou de dar mais vida àquela pintura, né? Sempre chega nesse momento a pintura a óleo. Então, pensando nisso, eu não reconheço nem reconheço algumas pinturas, todas elas a partir do acrílico, em objetos ou tela, que ficam ali na igreja no Rio, a primeira igreja, nossa, esqueci o nome, a primeira igreja dos pretos livres ali no Saara, na Uruguaiana, na real. Então, ali tem algumas pinturas da Anastácia, algumas referências dela, mas todas a tinta acrílica com um certo esgotamento. Então, eu acho que esse registro dessa persona, dessa mulher, é muito importante. Então, por isso eu decidi pintar, retratar ela novamente com tinta óleo, né, buscando a longevidade dessa imagem, dessa referência como pessoa, como mulher. E, e é a partir disso que eu vou buscando e conhecendo outras coisas que me possibilitam ter essa longevidade, né? Então, a partir do momento da pandemia, eu não me vi com muitas possibilidades, né? E até um certo momento ali da pandemia. Logo no início não tinha muito descarte, não existia muito a possibilidade de você pegar objetos de outras pessoas e levar para casa porque você não sabia se aquilo... no início a gente acreditava que tudo poderia estar contaminado, né? Uhum. Existia essa possibilidade de tudo estar contaminado, de tudo ser descartado e não tocado. Então, eu não tinha muitas opções a ser feitas, né? Então, eu comecei a buscar, a estudar outras possibilidades e nessa eu retornei nesse período para próximo da minha família, ali na Pedro Américo, no Catete. Passei um período da pandemia ali até como forma de acolhimento, para próximo da minha família, em que a galera da casa da minha tia ainda seguia trabalhando, né? Minhas duas tias, meu primo, até minha prima seguia fazendo algumas coisas. Então, a pandemia ali estava acontecendo de uma outra forma. Então, eu resolvi ficar ali com eles para dar um mínimo suporte também. Aí deixei o meu ateliê no centro do Rio e voltei a produzir na casa da minha tia, 1 ano e meio. E nesse momento eu me reconectei ali com a galera do meu bairro, da Pedro Américo, do Catete, do Varguinho. Então, com essa volta ali para o meu bairro, eu vi que estava rolando uma obra ali no morro, na subida do morro da Pedro Américo. Ali na Pedro Américo, ela existia aquela abertura feita, foi para a abertura da pedreira Nova Sintra, né? Que é uma pedreira que foi iniciada com o objetivo de ajudar na construção da orla. Mas esse era um dos principais pontos, mas, de fato, ela foi usada para a construção da igreja que batizou Dom Pedro II. Então, aquele lugar, a Pedro Américo, em 1900, eu não vou falar a data, senão eu vou errar, nesse período, essa pedreira foi aberta e, com isso, foram se criando casas para os mineradores que estavam ali, que eram divididos, né? Os portugueses eram donos das minas, dos espaços,
e os negros eles faziam esse movimento de ir lá buscar as pedras e voltar com essas pedras para o destino, ou colocar nos carrinhos, nas carroças ali no final no início da subida da Pedro Américo, que hoje em dia tem um mototáxi ali tinha um trilho já. Então esse movimento, esse trabalho braçal era feito por escravocratas que não estão registrados ali, né? Você não tem um registro que tinham dezenas de escravos que subiam e desciam essas ruas com pedras ou subindo para minerar, né? Só está dito que era uma mineradora que forneceu pedras para o batismo de Dom Pedro II. Então, me chamou a atenção essas pedras pelo formato, me chamou a atenção a rua que elas eram localizadas, a história desse local e, e visualizando valores nelas. Né? Toda vez que ela é retirada dessa obra e colocada na rua, parecia uma nova estátua, uma nova escultura que era colocada, todo mundo passava, apreciava e falava, cara, isso aqui vale um dinheiro, isso é algo, sabe? Energeticamente, todos que passavam identificavam e falavam, isso aqui é uma obra, isso é arte, todo mundo se identificava com aquelas pedras. Né? Então, me chamou a atenção por esses motivos, um desses motivos, né? Que é essa identificação com as pedras, né? Como as pessoas olham para a pedra e se enxergam, acho que um pouco, é parte da gente ali, da Pedro Américo, né? Mas poucas pessoas, quando você vai trocar essa ideia, sabem dessa história, sabem que ali era uma pedreira. São realmente as pessoas mais velhas que moram ali no 715, que é uma pequena vila, que é no final da Pedro Américo, né? Então, eu acho muito importante, acho não, tenho certeza que é parte da nossa história também, e com isso eu começo a retirar essas pedras e levar para casa na busca de ter alguma definição ou algum fim, ou só uma pedra dentro de casa, bonita, né? Que são rochas cristalizadas, elas são ricas em cristais, mas com poucos minérios. Então, todos aqueles pontinhos pretos são os minérios e em volta e ela toda é formada por cristais, né? E aí ela passa por vários tipos de mutação, com calor, com a pressão atmosférica. Então, ela vai se formando como se fosse um prensado. Ela vai se solidificando e vai criando quase que folhas, né, somadas umas à outra, e ela vai expandindo. Então, esse objeto, por si só, ele é muito bonito. Então, com isso, eu levo para casa e começo a pensar coisas novas, outras possibilidades, e começo a entender que estamos cercados por areia, pedras, né? Minérios, o vidro, o metal, ele tem isso. Quase 80% do que a gente nos cerca é areia e água. Então, em outras proporções, outras dimensões. Então, eu acho que essas rochas, esses tipos, os minérios, eles já são por si só um objeto de eternidade, né? Uma rocha, ela já tem a sua história, ela expande, ela nasce, né? Ela é somada a outros cristais, a outros minérios, e ela vira uma rocha que se transforma num morro, como Nova Sintra, ali na Pedro América, e em algum momento ela pode se desprender ou ser retirada dali, mas ela não deixa de ser ela volta a ser areia, né? Ela volta para a estaca zero, e começa esse ciclo da vida novamente, de voltar a ser areia e com a possibilidade de ser uma grande rocha. Então, eu tenho certeza disso, que é um símbolo de eternidade, né? Somado à pintura a óleo, eu acho que isso se soma, se expande. Eu acho que é para isso que eu busco pintar em minérios, em rochas e em outras plataformas, entende? Tipo,
buscando a longevidade dessas pessoas retratadas ou somente da expressão, né? A expressão, acho que também é uma das coisas que a gente deve ressaltar na pintura, já é ressaltada de alguma forma, mas eu tento colocar expressões específicas nos minérios, nas pedras, buscando eternizar esse olhar, às vezes, desconfiado, aquela cara de espanto, né? Também são coisas que a gente recebe quando a gente adentra outros espaços que a gente não é esperado, né? Mas a gente vai estar lá sempre dentro desses lugares. Acho que é isso. Nossa, que fala potente em relação a todo esse seu processo, né? Porque muita gente acaba pensando que é uma escolha simples. Ah, eu acordei e não quero pintar em tela, quero pintar em tal coisa. Mas não, tem um porquê, tem uma motivação, tem um propósito, né? E você respondeu mais ou menos a nossa próxima pergunta, mas aí se você quiser acrescentar mais um pouco na discussão, a gente vai adorar. Que é principalmente essa parte que é mais que necessário, né? É afirmar essa luta contra o racismo, e é uma luta constante e contínua, né? Essa luta começa expondo esses discursos racistas, né? Além de não apagar essa história existente que a gente sabe muito bem de milhões de anos desses processos escravocratas e tudo mais. Então, em muitas obras suas, a gente vê alguns personagens sendo escondidos, alguns olhinhos assim, e a sua identificação é quase nula. A gente não consegue identificar quem é essa pessoa, pois só tem os olhos e é isso. Isso foi proposital, porque a gente tem em contrapartida a, outros rostos sendo expostos, né? Tanto da Anastácia quanto da Dandara. Então, qual foi esse seu processo de escolha? Vou falar primeiro do início ali, que é dos bastidores. E trazer esses olhos, eu acho que nós sabemos que tem pessoas nos bastidores, sabemos que tem pessoas produzindo essas coisas, mas geralmente a gente não sabe de fato quem são essas pessoas e qual o tom da pele delas, né? A gente imagina, a gente frequenta, a gente vê, mas às vezes mesmo no bastidor essas pessoas são desconsideradas e até naquela mínima frecha, aquela mínima frestinha dos olhos ali é uma disputa para você estar ali, né? Para um mínimo lugar ao sol ali. Por mais que você tenha ajudado a levar aquele artista a outros lugares, a expandir o trabalho desse artista. Então, o que te resta é disputar uma brecha e muitas vezes você está ali num lugar de dar o conforto para outra pessoa, mas você não está recebendo, você não tem essa fonte de apoio, conforto, né? Então, até nos bastidores a gente não sabe quem é quem, sabe? Tipo, a gente não sabe o que se passa, quem são essas pessoas, por que elas estão ali. Nos bastidores, assim, você pode estar lá, mas muitas vezes a gente lê isso na cara das pessoas, né? O que essa pessoa está fazendo aqui? Elas não imaginam que não só olham e falam, pô, pode ser que seja um artista, trabalha aqui, né? Não, é tipo, o que ela, no olhar a gente consegue identificar o que você está fazendo aqui, né? Mas falar um pouco também sobre a frase, que é sobre isso que eu estava falando um pouco, sobre dar o conforto ao próximo que está à frente aos bastidores, né? Então, a gente sempre vai ali, dá essa palavra de apoio e fica ali atrás dos bastidores, torcendo. Qualquer coisa a gente está aqui, vai lá, boa sorte, sabe? Muitas vezes a gente não tem isso, a gente só vai e a luz acende e poucas, né? Então, sobre um pouco disso, esses lugares dos olhares, das expressões, né? E aí,
você pode falar um pouco mais sobre a pergunta? A pergunta ela se direciona nesse sentido, né? Porque alguns olhos foram expostos e outros foram totalmente expostos, como o da Dandara e da Anastácia. Então, a Anastácia é uma relação que eu faço entre um assunto que eu abordo em outro trabalho, que é o fofoca, por exemplo. O fofoca, ele vem sobre a cena hip hop, eu penso sobre a cena hip hop no geral, tanto a música, tanto a pintura, o grafite, o break, todo esse movimento, todos esses elementos, eles têm um momento de acontecer e de subir ou descer, fazer essas coisas acontecerem, que é a fofoca, o que as pessoas estão fazendo, o que o cara fez, o que a mina fez. Sempre é dito ali em alguma roda, e aí isso é passado adiante, isso é à frente, então a fofoca ela tem esse lado positivo e negativo. Ela faz as coisas se fomentarem, irem adiante, mas muitas vezes ela é aumentada, diminuída, então ela te coloca numa situação boa, pode te colocar numa situação ruim, você está sendo dito em vários lugares, então chama atenção. Então, para um artista, eu acho que isso, para um grafiteiro, para um breaker, para para todos ali, o MC, então para todo mundo acaba sendo legal, de alguma forma, estar nessa fofoca, né? E essa relação com a Dandara e a Anastácia vem a partir do momento que elas não foram registradas, elas não foram pintadas, né? Elas foram ditas. Chegou até nós hoje a fofoca de como elas eram. Né? Os primeiros registros diziam que eram mulheres com peitos grandes, bundas grandes, muito feias, e por aí vai. E outros registros dizem que elas eram mulheres muito lindas, importantes, fortes, altas, com poder de guiar da luz aos pés de outras pessoas. Né? Então, a partir do momento que eu vejo essa mesma relação com a vida real de outras pessoas que passaram por outros momentos muito difíceis e até hoje esse boato, essa fofoca vir até nós com a imagem dela, me faz pensar e querer criar e retratar essas imagens, né? A partir do lado total positivo e que eu tenho a crença que realmente foi daquela forma, de uma mulher normal, como todas as outras mulheres negras são normais, com algumas capacidades, uma a mais que a outra de guiar, ou de dar afago, ou de ajudar, sempre todas as mulheres acabam tendo um preponente, acho, de aumentar, de ter o poder de acolher mais, a outra de aconselhar mais, por aí vai. Então, é bem por aí. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo por sua fala hiper mega potente em relação às suas obras, entender todo esse seu percurso, né? Porque é aquilo, quando a gente expõe, coloca no mundo, faz toda aquela montagem, pensa na disposição das obras, é aquilo. O visitante vai olhar com outros olhos, com as suas experiências e tudo mais. Então, esse cruzamento de sua vida, suas obras, com o cruzamento, cruzando com a vida do público e com outras referências de obras, isso vai se tornando um grande balaio, uma grande possibilidade de encontros e falas, né? E várias percepções vão surgindo. Então, é muito bom ter essa conversa, principalmente pensando nesse percurso, né? Porque o que a gente vê é o resultado final, mas tem todo um período de desenvolvimento, de imersão, que a gente vai entendendo aos poucos, né? Claro que essas duas perguntas elas não esgotam essas discussões, né? Mas elas são uma pitada para outras coisas, né? Para outros insights.
Sempre tem uma oportunidade de expor, acho que você vai levar ali coisas que te chamam a atenção ou coisas que têm uma ênfase maior ali na sua vida. Acho que os outros trabalhos também, o Ferramenta, o Homem de Vermelho, e todos os outros trabalhos ali, eles buscam justamente falar sobre isso nesses momentos, sabe? O que se passa com a gente, né? Então, a exportação de linguagens é buscando isso, levar coisas que estão sempre na minha vida, me incomodam ou me chamam a atenção, e aí eu busquei selecionar algumas coisas, coletar algumas coisas e apresentar ali naquele momento que achei muito importante, foi bem legal, foi foda. Muito obrigada. E em nome do projeto, do programa educativo do HO, através do Centro Municipal de Artes Aliotica, a gente agradece muito a sua presença, tanto no espaço, mas também aqui no Entrevistas do Mundo das Artes, pensando todo esse seu processo e tudo mais. Muito obrigada, Vitor. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Gostei muito. Em breve vou voltar com uma nova edição.